Jejum escolhido por Deus. Jejuar tem o sentido de abster-se, ou seja, ficar sem algo. Em Isaías 58, versos 6 a 8, fala-se do jejum escolhido por Deus, que é a abstinência da injustiça, libertando os oprimidos, alimentando os famintos, abrigando os pobres desamparados, dando roupa a quem não tem. E assim a justiça e a glória de Deus estará com a pessoa que age assim, e a pessoa estará iluminada. É interessante que essa passagem relata pessoas jejuando com pano de saco e cinzas. Isaías 58, verso 5. Porém, o texto diz que o jejum escolhido por Deus é a abstinência da injustiça. Isaías 58, verso 6. Em Salmos, vemos que o jejum com pano de saco era deixar de usar a roupa normal e se vestir com pano de saco. Salmos 35, verso 13. Em Apocalipse, fala-se de duas testemunhas vestindo pano de saco. Apocalipse 11, verso 3. Em Lucas 5, versos 33 a 35, vemos que o jejum de alimentos é uma expressão de tristeza, pois Jesus disse que os discípulos não poderiam jejuar, assim como os convidados de uma festa de casamento não podem jejuar enquanto o noivo estiver com eles. Sobre Mateus 4, versos 1 e 2, a questão é: por que Jesus no deserto fez jejum de alimentos? Seria para ter poder contra o mal? Seria porque Jesus estava triste? Ou seria porque não havia comida no deserto? Essa passagem não define isso. Para sermos bem específicos, na Bíblia não existe mandamento para que as pessoas, em geral, façam jejum de alimentos. Por outro lado, Jesus disse que o jejum deve ser feito em secreto, sem exibicionismo, sem mostrar tristeza diante do público. E assim Deus recompensará a pessoa. Mas a Bíblia não explica que recompensa seria essa. Mateus 6, versos 16 a 18. Em Marcos 9, verso 29, é dito que alguns tipos de demônios só saem com jejum e oração. Em Mateus 17, versos 20 e 21, diz que tal tipo de demônios não havia sido expulso também por causa da falta de fé. Devemos considerar que a fé sem amor não tem valor de boa espiritualidade. 1 Coríntios 13, verso 2. Embora o versículo inteiro de Mateus 16, verso 21, e embora a palavra jejum de Marcos 9, verso 29 não se encontre em alguns dos manuscritos mais antigos, por outro lado, reflita: que tipo de jejum de expulsar demônios seria esse? Seria o jejum de alimentos? Ou seria o jejum que Deus escolheu? Perceba que essa passagem não define isso. Devemos considerar que em Lucas 5, versos 33 a 35, Jesus disse que os discípulos não tinham um motivo para fazer jejum de alimentos. Mas, por outro lado, vemos que Jesus deu aos 12 discípulos o poder de expulsar demônios. Mateus 10, verso 1. Faz sentido entender que o jejum que expulsa demônios se refira ao jejum escolhido por Deus, pois esse jejum por si só já é a abstinência do mal, pois é contra a injustiça, libertando os oprimidos, alimentando os famintos, abrigando os pobres desamparados, dando roupa a quem não tem, e a glória de Deus estará com a pessoa que pratica esse jejum, e essa pessoa estará iluminada. Isaías 58, versos 8 a 10.